Devocional Diário. Vivendo na Palavra com o pastor Samuel Santos. Edificando vidas para a glória de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio é um livro que para muitos pode parecer repetitivo, porque muitas das coisas descritas nesse livro já estão descritas em Êxodo e em outros livros do Pentateuco. Mas devemos lembrar que o contexto de Deuteronômio é para uma nova geração que ele foi escrito. Nós devemos lembrar que aquela geração que passou 40 anos no deserto, ela já havia falecido, sobrando apenas alguns. Então era necessário que fosse enfatizado novamente a lei de Deus, as promessas de Deus e também os castigos de Deus para aquele povo caso desobedecessem. Deuteronômio é escrito nesse contexto, no contexto de mostrar para aquele povo, aquele novo povo, que eles têm um Deus e que esse Deus promete e que esse Deus cumpre e que esse Deus faz uma aliança com eles e eles devem acordar dentro dessa aliança feita com Deus. Dentro desse contexto, nós temos Deuteronômio 6, quando nós observamos essa expressão que se repete em algumas ocasiões, por algumas vezes. Ouve. Essa expressão nos chama a entender, como chamou os israelitas. Ouve é aquela ideia de trazer a atenção para o mais importante. Ouve. Então, Deuteronômio 6,4 começa com esse chamado de Deus ao povo. Moisés, inspirado por Deus, fala o que Deus queria que ele falasse. E ele diz: ouve, chamando o povo a uma atenção, a estarem focados ali. Ouve, Israel, o Senhor. E aí na sua Bíblia, possivelmente, está todo em letra maiúscula, mostrando que aqui Moisés está falando do nome Eu Sou. Aquele nome que Deus se revelou a Moisés em Êxodo 3,14, mostrando assim a sua eternidade, o seu poder. O Eu Sou enviou a vós outros. Ouve, Israel, o Senhor, esse ser todo-poderoso, esse ser que cria o universo, do qual não existe começo para ele e nem fim. Ele está além do tempo. Ele está além e superior a qualquer força que nós possamos imaginar. Esse Deus, esse Senhor, é o nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Com esse versículo, nós podemos aprender que só existe um Deus. O nosso Deus, o Senhor verdadeiro, descrito nas Escrituras, é o único Deus, é o único Senhor. Aquele que merece toda honra, toda glória e todo o direcionamento para si. Qualquer coisa que tire a nossa atenção desse Deus, qualquer coisa que nos leve a amar mais um objeto ou uma pessoa ou uma circunstância de vida mais do que a Deus, estaremos cometendo idolatria. Então, quando a expressão aqui traz único Senhor, devemos lembrar do contexto desse povo. Lembre-se que a idolatria desse povo era visível. Eles precisavam ter um poste ídolo, algo que eles pudessem observar. E os israelitas, quando saíram do Egito, eles trouxeram isso no coração deles. De tal forma que enquanto Moisés recebia a revelação de Deus dos mandamentos, eles, embaixo do monte, pediram que fosse feito um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. É nesse contexto de idolatria tremenda na vida desse povo que nós devemos entender único Senhor. E trazendo para as nossas vidas, lembrar que nada deve ser colocado no lugar de Deus. Deus deve ser sempre a nossa prioridade. Quando nós tiramos a prioridade de Deus e colocamos em qualquer outra coisa, nós estamos, mesmo que não compreendamos, cometendo idolatria. Não é a mesma idolatria que os israelitas, a mesma forma de idolatria, mas é uma idolatria quando nós deixamos de adorar a Deus para adorar a criatura ou algo feito pela criatura. Então devemos lembrar, nesse dia de hoje, que a idolatria é pecado e que nada deve tomar o lugar do nosso Deus. Ele deve ser o único Senhor.
ele deve ser o supremo bem em nossas vidas. Ele deve ser a prioridade número 1, a principal, a melhor, a suprema prioridade em nossas vidas. Que você possa aplicar isso em sua vida nesse dia de hoje e nos dias até o fim de sua vida, até que Cristo volte. Que Deus te abençoe.